paz do Senhor, bom dia. Nesse domingo maravilhoso, eu quero lhe contar uma experiência muito grande para vocês, para que a minha vida seja edificada e a vida de vocês também. Eu era um crente que fiquei 12 anos na igreja, sentado no banco, indo para o mercado, indo para minha casa, indo para o meu trabalho, fazendo aquela rotina do dia. Mas por misericórdia o Espírito Santo de Deus me incomodou e achou que daquele jeito não era o jeito de ir para o céu. E eu aprendi, embora lesse muitas vezes, mas as escamas estavam nos meus olhos, que a árvore que não dá fruto merece ser cortada. É esse o caminho que eu enfrento para ganhar almas para Cristo e para evangelizar. Eu não fico sentado no banco da igreja. É esse caminho que eu enfrento. Mas eu quero lhe contar uma experiência maravilhosa. E eu subindo isso aqui para poder evangelizar, eu me lembrei quando eu era menino, minha mãe, humilde, simples, mãe de 11 filhos, ela tinha um quintalzinho e sempre tinha um pé de aipim. E esses pés de aipim que tinha, que eram vários, dia após dia, ela olhava se a raiz do aipim estava grossa para comer. E eu fiquei olhando aquilo de longe, e ela dizia assim, que o Deus era dono do ouro e a prata, e que a alegria viria pela manhã. E dia se passava, e nunca a alegria veio pela manhã. Um certo dia, o aipim não cresceu, nem o quiabo deu. E eu no meu coração, junto com 11 irmãos, disse, o que é que vamos comer hoje? A minha mãe pegou um dinheirinho, comprou um pão de sal, e botou 11 copinhos de café de 2 dedinhos, e cortou em 11 pedaços, meio-dia, eu olhando, observando, sem ela saber que eu estava observando. E ela pegou aquele pedaço de pão e aquele café com 11 filhos e fez, vamos levantar isso para cima e vamos dar graças a Deus por esse pão. Eu, menino, 8 anos, disse, minha mãe, a senhora vai dar graças a Deus por isso? A senhora não disse que era dono do ouro e a prata? A senhora não disse que o choro dura a noite toda, a alegria vem pela manhã? Como a senhora vai agradecer a Deus por isso? Será que ele é o Deus verdadeiro? Ela falou para mim, meu filho, em tudo dá graça. Eu cresci revoltado. Eu não queria ser crente igual aos meus pais, porque passavam muita necessidade. Eu não sabia que meus pais estavam passando pela prova. E eu parti para o mundo da marginalidade. Comecei fazendo pequenos furtos, começou indo. Fiquei um homem de alta periculosidade. E uma certa vez, vinha com um carro roubado. E a polícia atrás de mim. Foi muita rajada de bala, irmão. Foi muito tiro. Foi muito tiro intenso, aquele tiroteio terrível. E de repente as metralhadoras capinavam o mato e eu me abaixava. Quando eu saí correndo, eu me apalpando para saber se eu estava baleado. Mas quando a polícia cercou, que eu estava encurralado em um canto que não tinha como sair, eu me lembrei, em tudo dá graça. Eu disse, Deus dos meus pais, que deixou passar fome, livra mim! E aparecia um anjo, e surgiu um caminhão e ia embora, e a polícia não tocava em mim. Uma vez em Porto Seguro, eu estava dentro de uma delegacia, estava com minha cintura cheia de dinheiro, e de repente quando eu vi o que ia acontecer, ia sair jornal, ia sair televisão, de repente eu fugi da delegacia. As polícias me cercando, eu fiquei a noite toda dentro do mar, e quando eu vi que eu ia naufragar, que eu ia morrer, eu disse, Deus dos meus pais, livra-me! E ele me livrou. Mas eu não conseguia sair daquela vida errada. Eu não conseguia sair do mundo das drogas. Eu não conseguia sair do mundo da prostituição. De repente eu estava outra vez cercado pela polícia, depois de muito tempo depois. Tudo encurralado, quando estava fechado que eu ia ser preso. Eu disse, Deus dos meus pais que deixou eu passar fome, livra-me! E aparecia um anjo e me livrava. E de repente eu estava com a arma, dinheiro, uísque, cocaína, maconha. E quando eu estava ali sem nada acontecer numa mata, eu cheirei uma carreira de cocaína e disse assim, que Deus é esse dos crentes que só aparece quando eu quero me suicidar? Que Deus é esse dos crentes que só aparece quando eu estou para ser preso? Esse Deus dos crentes existe. Ele só aparece quando você está para desistir. Ele só aparece quando você está para não aguentar mais. E ele apareceu e mostrou a mim que ele é poderoso. E assim, meu irmão, ele transforma a vida de cada um. E desse dia em diante, ele ungiu meu pé
E esse dia em diante eu evangelizo assim, andando pelo beco, pelas vielas, pelos valados. Eu não fico sentado em banco de igreja, porque a palavra de Deus diz que as bodas já estão preparadas, mas os convidados não são dignos. Quem é esses convidados? É o macumbeiro? É o feiticeiro? É o Sheshonuei? É o Hare Krishna? Os convidados são vocês, crente. Mas para você ser aceito por Deus, a gente não pode ficar, observe bem, muitos são chamados e poucos escolhidos. A gente tem que evangelizar. E tem que ir pelo beco, pelas vielas, pelos valados, tem que andar desse jeito. Porque assim João Batista, está escrito na palavra de Deus, morava na montanha e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Você pode ter a condição que for, você pode comer todo dia como eu como. Mas um dia nós iremos morrer. E o que é que a palavra de Deus diz? De que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nesse tarde de domingo, eu aviso a vocês que a palavra de Deus diz: deixar o joio crescer no meio do trigo, que na época certa ele vai cefar. Se uma pessoa disser a você que você é joio, e se você disser a outra pessoa que ele é joio, se uma pessoa disser a você que é trigo, e se você disser a outra pessoa que você é trigo, mas a Bíblia não diz pelos seus frutos conhecereis? Será que tantos anos de crente, você pontual na igreja, você indo para o círculo de oração, mas você tem que fazer isso, é evangelizar. E para evangelizar não é dentro de um carro. Para evangelizar Deus vai criar outros meios. Também não é necessário você passar por isso, mas você tem que evangelizar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essas palavras fiquem no seu coração como um alerta, porque a noiva virá. A palavra de Deus fala sobre as 5 virgens prudentes e as 5 virgens imprudentes. As 5 virgens prudentes e as 5 virgens imprudentes, todas elas eram crentes, mas as 5 ficou. Será que aqui ficou sou eu? Gostaria que fosse eu. Por eu ouvir essa mensagem agora, eu passaria a ser a virgem prudente. Eu não vou comparar você, mas analise até hoje os tempos que você tem de crente. Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantos ímpios que moram perto de você, você fez um banquete para chamar, para comer na sua casa? É uma estratégia de você ganhar ele para Jesus. É uma estratégia, é um meio. Porque a palavra de Deus diz que surgirão muitos escândalos. Muitas pessoas que envergonharão o Evangelho. E isso tem tentado destruir, através do maligno, usando homens que se dizem homem de Deus, para que se achegue para Deus. Pontualidade na igreja não é garantia de salvação. A garantia de salvação é ganhar almas para Jesus. Olha o caminho. O caminho é esse. Espinhoso. Não fique pensando que Deus vai lhe dar uma vida reta, digna, uma vida de prosperidade. A Bíblia diz: no mundo tereis dores e aflições, mas tende bom ânimo, que assim como Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. E nós, como homens de Deus, nesses últimos dias, atalaia de Cristo, dê fruto. E eu agradeço a minha oportunidade para avisar para vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus.